Hoje, Salmo 91, salmo bastante conhecido, muito citado. Aqui o salmista busca, através da inspiração do Espírito, usar da poesia para manifestar algo que é grande, é enorme. A segurança que desfrutamos debaixo da proteção de Deus. Lembrando que o livro 4 é resposta às perguntas do exílio, do pós-exílio, depois de tudo aquilo que aconteceu. Deus continua conosco, Ele continua nos governando, Sua aliança permanece. Parece que esses três salmos, o 90, 91 e 92, preparam então o ambiente para essa resposta. O Salmo 90 trouxe um lamento pela falta cometida, tudo aquilo que sobreveio àquele povo como consequência dessas faltas. E a gente vê uma súplica por piedade, por amor no Salmo 90. O 91 já coloca, anuncia a proteção de Yahvé. O Salmo 92 vai celebrar as suas obras, testemunhos do seu amor e da sua fidelidade para com aqueles que creem. Aqui Deus é refúgio para aqueles que buscam refúgio nele. E lembrando da questão litúrgica dos salmos, aqui parece que esse salmo foi feito para três pessoas declamarem. Um que é uma espécie de arauto, que declara as muitas maneiras pelas quais Deus age em favor daqueles que se colocam sob sua proteção. O segundo é o protegido, ele responde às declarações desse arauto. E a terceira voz desse salmo é a voz do próprio Deus. Então vamos ler o salmo. Eu vou ler na NVI. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Percebe aqui o arauto declarando a fidelidade de Deus, a segurança que encontramos em Deus. É mais do que só tomar Deus como sua fortaleza, é se abrigar nele. E ouve a voz desse que fala para nós, para que a gente se aproprie dessa verdade. Ele vai declarar os livramentos do Senhor. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Olha o salmista dando conta de falar desse tamanho, da grandeza, da proteção, da segurança que temos em Deus e a forma como a gente pode se abrigar, o convite para que a gente se aninhe, é Deus sendo colocado aqui como uma galinha que acolhe seus pintinhos debaixo de suas asas, coisa que a gente vai ver Jesus dizendo também. Ah, Jerusalém, quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas. Que maneira próxima, doce de descrever o cuidado de Deus, é asa de galinha. Percebe como o Espírito faz com que a gente busque, deseje buscar, deseje acolhimento debaixo dessas asas. Ele acolhe, ele é escudo protetor, ele nos protege dos ataques do inimigo. E versículo conhecido é esse: 7.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. É caos ao derredor, é destruição ao derredor. Não quer dizer que a vida seja segura, porque nós sabemos que ela não é, mas diante do caos, diante dessas ameaças que todos nós estamos frequentemente sujeitos, ele diz que Deus continua sendo segurança, protetor, refúgio, fortaleza. Eu não sei quantos de vocês viram aquele filme sobre o massacre do Carandiru e o texto final, né, a imagem final do filme é o massacre, aqueles corpos pelo chão dentro do presídio.
E um dos rapazes que se fingiu de morto levanta no meio daquela multidão de corpos, e a narrativa da carta, que se não me engano foi da mãe para ele, é esse salmo, e a gente vê diante daquilo tudo, daquela destruição, a vida dele sendo preservada. Nós somos alvos constantes do cuidado de Deus. Mas como nós temos visto na história de Israel, como nós sabemos, conhecemos também por experiência própria, há esses momentos que Deus revela essa verdade de forma ainda mais forte. O arauto aqui continua: você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Olha o convite para que a gente faça do Senhor esse abrigo. E a gente já percebeu nessa caminhada essa forma da poesia dos salmos, do paralelismo dos salmos, de falar de diversas maneiras a mesma coisa. Parece que ele quer ter certeza que a gente está entendendo. De outro lado, é coisa grande mesmo, que precisa, né, de vários recursos de linguagem para ser descrito. Ele poderia dizer isso em poucas palavras, mas ele recorre aqui à repetição, à hipérbole, para lembrar da gente se abrigar, de fazer esse convite. Ele diz: nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ele é proteção, ele é escudo, ele projeta sua sombra de proteção, ele se mostra como lugar de habitação, ele estende as suas asas sobre nós. Ele nos lembra da força do seu poder. Ainda não vemos, ainda não percebemos. Ele disponibiliza anjos, mas é exército de anjos. Aqui o clamor é como o de Eliseu. Eu já citei essa passagem de Eliseu em outro salmo, quando ele pede para que Deus abra os olhos do menino para que ele visse o tamanho de exército de anjos que estavam ali com ele, ao redor deles. Mas então a gente muitas vezes não percebe isso, não temos olhos para ver, nos sentimos cansados, ofegantes, tropeçamos, avançamos com muito esforço, porque o caminho é duro, nós somos fracos, são muitos os espinhos, nossa estupidez, a sutileza do maligno. Mas Deus não deixa de revelar a grandeza do seu cuidado. Se não fosse o seu cuidado, não suportaríamos um momento sequer. Que Ele abra os nossos olhos para ver esse poder sustentador do Espírito Santo, que deu firmeza e segurança a tantos homens e mulheres de Deus nos piores momentos, nos momentos de piores privações. Homens que cantavam enquanto eram destroçados por animais, enquanto seus corpos queimavam, que encontraram abrigo no Senhor, fizeram dele seu abrigo. Já citei também Estevão, naquele momento da sua morte, gente ao redor dele, irada, rangendo dente, gritando, apedrejando, mas o rosto de Estevão era como o rosto de anjo, porque Deus era seu refúgio, seu lugar de refúgio, de habitação, no meio daquilo tudo. A gente vê Paulo falando que no meio de sofrimento, privação, tristeza, açoite, prisão, tumulto, trabalho árduo, noites sem dormir, jejuns, pureza, conhecimento, paciência e bondade do Espírito sustentaram esse homem. Ele diz: nós éramos difamados, tidos por enganadores, quando éramos verdadeiros. Fomos tidos como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros. Isso é alguém que conseguiu fazer de Deus seu refúgio.
Todos nós sabemos, todos nós já entendemos que não é ausência de provação, não é ausência de dificuldade, não é ausência de espinho, mas é saber correr para esse abrigo. Eu repito e vou repetir até quando a gente terminar os salmos, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos dê sabedoria para pastorear o nosso coração dessa forma. Que a gente saiba correr para debaixo dessas asas, que não haja sombra de dúvida. E esse verso 13 diz: Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Você vai andar com segurança, com firmeza, sem temor. O arauto então proclamou, o salmista inspirado falou de todas as maneiras que ele podia, que ele tinha através da linguagem, sobre a segurança que há em Deus, sobre a proteção que há em Deus. E a resposta nossa, a resposta aqui do protegido, aqueles que somos alvos disso aí, dessa verdade, dessa realidade, nós respondemos: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. E o salmo termina com a voz do Senhor falando: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é o caráter do nosso Deus, essa é a natureza do nosso Deus. Se não temos visto, se não temos experimentado, é porque não temos corrido em sua direção. Te conhecemos, Senhor, queremos conhecer mais e mais. Que a luz do teu rosto brilhe sobre nós para que a gente não tema, para que a gente não duvide, para que a gente não deseje habitar em nenhum outro lugar. É o conhecimento que temos do nosso Deus, que é a origem da nossa força, da nossa confiança. Hoje nós vimos aqui então esse Deus protetor, um Deus que é grande, poderoso, que sua voz rasga o céu, mas que é identificado como uma galinha que aninha seus filhinhos, seus pintinhos. Que essa doçura nos atraia para o nosso Deus.